Olá pessoal, antes de tudo, espero que estejam todos bem na medida do possível. Nós vamos retornar às atividades do componente curricular Perspectivas Matemáticas e Computacionais em Humanidades a partir de hoje. Vamos seguir o mesmo plano de fazer a leitura de gráficos e tabelas, comparando com textos e tentando compreender as intenções que estão por trás dessas exposições. Algumas coisas, entretanto, vão ter que mudar, né? Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, eu tive que mudar nossa metodologia de aula. Para essa semana, estou gravando esse vídeo e disponibilizando no YouTube, no Siga, mas também vou disponibilizar para vocês os gráficos e os PDFs que a gente vai usar na página do curso, no Siga, e também o áudio bruto para quem tiver dificuldade em acessar vídeos. Para a semana que vem, eu já vou deixar alguns gráficos e PDFs para a gente, e vou abrir o fórum para a gente ir discutindo ao longo do tempo. Discutindo virtualmente ali no fórum do Siga. Agora, outra mudança é o tema dos gráficos e tabelas, né? É claro que, nesse momento, o assunto que predomina é a pandemia. Então, nós vamos usar a enorme profusão de gráficos, tabelas, dados, nem sempre confiáveis, que a gente tem visto cotidianamente, em especial, vamos começar interpretando apenas dois gráficos hoje, começar devagar. Na verdade, são dois gráficos que representam o mesmo conjunto de dados, a mesma tabela, se vocês preferirem, né? Os dados estão no site Our World in Data, cujo link está na descrição aqui do vídeo, é o Nosso Mundo em Dados. Muito bem, são os dados mais atualizados de hoje, 18 de agosto de 2020, da quantidade de novas mortes de Covid-19 confirmadas por dia por país. Estão coloridos os 12 países com mais mortes diárias, né? Estão colocados ali os 12 países com mais mortes diárias nesse momento. E vamos lá, vamos ver algumas características desse gráfico. Em primeiro lugar, vamos ler a descrição resumida logo abaixo do título. Tá? É mostrada a média móvel de 7 dias. O que quer dizer isso? É o seguinte, a quantidade de notificações varia com os dias da semana. Eu vou mostrar brevemente outro gráfico para vocês verem essa variação. Podem notar que esse gráfico tem uma série de picos e quedas. Por quê? Porque aos finais de semana, por conta do regime de plantão em unidades de saúde e laboratórios, o repasse de informações ao Ministério da Saúde atrasa. Então nós temos menos notificações de mortes nos domingos e segundas-feiras. E enquanto esses óbitos vão sendo notificados, a gente vê picos nas quartas-feiras. O mesmo acontece com feriados. Né? Durante o feriado, na saída do feriado, você tem uma queda, mas depois a notificação volta e notifica-se o que ficou acumulado para trás. Então tem esse pico. A solução para esse fenômeno é utilizar a média de óbitos da última semana como sendo o dado do dia. Então, cada ponto desse gráfico em cada dia é a média de mortes por Covid-19 nos 7 dias anteriores. Isso suaviza o gráfico, tirando os picos. Apesar de parecer uma coisa meio artificial, um artifício, essa técnica acaba mostrando números mais próximos da realidade, driblando essa peculiaridade da notificação. Bom, a descrição do subtítulo prossegue. Testagem limitada e dificuldades na atribuição de causa dos óbitos implicam que o número de mortes confirmadas pode não ser uma contagem precisa do número real de mortes por Covid-19. Ou seja, pode haver, e certamente há, subnotificação do total de mortes por Covid-19. Atenção, pessoal que se informa apenas por certas redes de WhatsApp e por certos canais do YouTube. Não há supernotificação. Não há notificação acima do que vem, das mortes que vêm ocorrendo para inflar os números, ao contrário do que dizem certas redes e certos canais do YouTube. Vamos agora às legendas.
Ao lado direito, vemos um código de cores em que cada continente é relacionado a uma cor. Então, os países que vocês veem no gráfico têm a cor do seu continente. A legenda informa ainda que os dados foram coletados entre 25 de janeiro e 18 de agosto de 2020. Vamos agora aos eixos. O eixo vertical mostra o número absoluto de mortes diárias, naquela média dos últimos 7 dias, né, por Covid em cada país. Agora, atenção ao eixo horizontal. Ele representa dias desde que o país reportou 5 mortes diárias. É preciso atenção para interpretar esses dados. O gráfico de um país só começa a ser plotado, só começa a ser desenhado quando esse país registrou 5 mortes diárias. Então, a contagem do Brasil, por exemplo, começa em 21 de março, quando registramos 7 mortes. O ponto zero ali do Brasil é 21 de março. Já a curva do Irã, por exemplo, começa a ser desenhada em 1º de março, quando houve 5 mortes. Então, por esse motivo, ou seja, o zero do Irã está ali em 1º de março. Por esse motivo, a curva do Brasil vai aproximadamente até o dia 150. Foram 150 dias de 21 de março até hoje. E a do Irã segue até o dia 170. Né? Foram 170 dias, 20 dias a mais do que o nosso. Muito bem, além disso é sempre importante, de novo, para fugir das fake news, saber qual é a fonte das informações. Nesse caso, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, agência da União Europeia, que reúne diariamente todos os dados ao redor do planeta. A última atualização foi hoje, 18 de agosto, às 15 horas e 40 minutos no horário de Londres ou 11h40 da manhã no horário de Brasília. Aquela legenda no canto de baixo, CC BY, indica uma licença Creative Commons, CC, de atribuição, BY. O que significa essa licença? Ela significa que qualquer pessoa pode utilizar esses dados, esse gráfico, desde que indique a fonte, o que a gente acabou de fazer. Finalmente, vamos aos dados. Bom, a interpretação é quase autoevidente. Impressiona o primeiro pico de casos nos Estados Unidos, aquele pico alto no começo da curva dos Estados Unidos. Se vocês lembrarem, houve uma explosão de casos na segunda metade de março em Nova York. Esses casos depois caem e agora mostram um novo pico. A Índia vem ainda num crescente de mortes e o Brasil está num horripilante platô de por volta das 1.000 mortes há quase 90 dias. Mas notem que nesse gráfico os outros países ficam muito embolados ali embaixo. Isso dificulta a interpretação desses dados. Além disso, a curva de contágio segue mais proximamente o que a gente chama de crescimento exponencial. Isso significa que a taxa de crescimento não é linear, não é uma sequência do tipo hoje eu tenho 2 casos, amanhã 3, depois de amanhã 4. Mas sim, hoje eu tenho 2, amanhã 4, depois 8. E chegou um momento que a nossa taxa de contágio ali estava por volta de 3, o que significava que eu tinha uma pessoa infectando 3 infectando mais, cada uma mais 3, ou seja, 9, 3, 27, por aí vai. Então, essas características indicam que esses mesmos dados, a gente não vai mudar os dados, mas esses mesmos dados podem ser mais bem visualizados por um gráfico em escala logarítmica. Antes de mudar a escala, deem uma olhada nessa escala que é linear e dê uma olhada no eixo vertical. De 0 a 500 eu tenho um certo tamanho, vou dizer aqui 1 centímetro, por exemplo, para dar o exemplo. Entre 500 e 1.000, ou seja, mais 500 mortes, mais 1 centímetro. Mais 500 mortes, de 1.000 para 1.500, mais 1 centímetro. Ou seja, a cada aumento de 500 mortes, o gráfico sobe 1 centímetro, 1 para 500. Isso é uma escala linear. Agora vamos ver uma escala logarítmica. Olha, todos os dados e legendas são iguais, menos a escala vertical do gráfico. Isso faz toda a diferença. Mas antes de analisar os dados, vamos dar uma olhada na escala. Se vocês notarem, aqui a distância entre 10 e 100 mortes diárias
é igual à distância entre 100 e 1000 mortes diárias. Não é linear. O primeiro intervalo é uma diferença de 90 mortes. O segundo é uma diferença de 900. Então, na escala logarítmica, a cada vez que a quantidade decuplica, fica 10 vezes maior, o intervalo é o mesmo. Se a gente continuasse o gráfico para cima, a distância entre 1000 e 10.000 seria a mesma que foi de 100 para 1000. A escala Richter, usada para medir magnitude de terremotos, também é logarítmica. Você já deve ter lido em algum lugar: terremoto de magnitude 5 na escala Richter atinge tal lugar. Bom, um terremoto na escala 6, de escala 6, é 10 vezes maior que um terremoto de escala 5. Muito bem, voltando à nossa tenebrosa evolução em mortes pela Covid-19, são os mesmos dados, mas a visualização ficou muito mais clara, muito mais limpa. Aqui fica mais fácil ver as curvas, por exemplo, de Colômbia e Argentina. A Colômbia parece estar desacelerando as mortes, mas a Argentina continua na subida. A Rússia parece ter passado do pico, assim como o Iraque. A Índia não. A Índia continua em crescimento e deve nos alcançar em breve. Mas a gente precisa lembrar que eles têm uma população aproximadamente 7 vezes maior que a nossa e que nenhum país teve um platô tão longo com uma quantidade tão alta de mortes diárias. Muito bem, por hoje é isso. Vejam lá no SIGA, eu coloquei uma imagem da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, uma dica da colega Denise Rios, e abri um fórum para discutirmos aqueles dados. Vamos ver se vocês notam alguma coisa de errado com aquela propaganda do governo. Fiquem bem, se puderem, não saiam. Se saírem, usem máscara e sempre lavem as mãos com muito sabão, muita água. Um abraço.